Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do programa de pós-graduação em Ciências Exatas, do programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais do PPG-100 da Universidade Federal de Catalão. Hoje, dia 24 de setembro, temos em nossa companhia o professor Dr. Oswaldo Novaes, que é físico por formação, doutor pela University Wales Bangor, do Reino Unido, doutor honoris causa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, diretor do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, membro fundador do Núcleo Institucional de Linguística Computacional, NILC, cujas principais áreas de atuação são em filmes orgânicos e nanoestruturados e processamento de línguas naturais. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, o SBPMAT, que é muito importante porque convergem com o nosso programa de pós-graduação, e da International Union of Material Research Societies, entre 2023 e 2024, além de ser membro da Academia de Ciência de São Paulo e da Academia de Ciência da América Latina. Professor, sejam muito bem-vindos ao nosso palco virtual, aqui a nossa palestra. Seja muito bem-vindo, o palco virtual é todo seu. Muito obrigado, Neilton. Vocês me ouvem bem, certo? Certo. Bem, estão vendo meu slide inicial? Estamos sim. Tá certo. Então, muito obrigado, Neilton. Eu queria também agradecer ao programa de Ciência de Materiais da Universidade de Catalão, o professor André também, que me fez o convite diretamente. É um prazer enorme falar para vocês. O tópico que eu escolhi é o tópico de inteligência artificial, que, como vocês estão acompanhando, já está mudando a vida de todo mundo, né? Mudando não só a ciência e tecnologia, mas toda a sociedade. E, em particular, porque nós estamos chegando num ponto da história em que as máquinas, em breve, devem gerar conhecimento autonomamente. E isso vai ter um impacto imenso. Para mim, será a maior das revoluções tecnológicas que a humanidade já viu. E o assunto que eu vou tratar é de inteligência artificial, mas eu vou concentrar muito em língua, porque a grande fronteira que precisava ser atravessada para que nós tivéssemos máquinas verdadeiramente inteligentes era de a máquina conseguir dominar línguas naturais, né? E essa sentença que vocês veem aí em cima, língua é tão importante que devemos ensinar para as crianças e para as máquinas, é uma sentença que eu venho usando desde 2021, mesmo antes do ChatGPT, porque eu sabia que essa era a barreira mais importante para ter uma máquina verdadeiramente inteligente. E quando o ChatGPT, em 2022, final de 2022, foi lançado, muita gente percebeu que o futuro estava chegando ou tinha chegado. Vocês veem aí embaixo do slide um comentário de um jornalista do New York Times no início de dezembro de 2022, então poucas semanas depois do lançamento do ChatGPT, em que ele dizia que os jornalistas que cobrem tecnologia sempre ouviu falar que as aplicações de inteligência artificial estavam para chegar, que daqui a alguns anos nós teríamos uma máquina inteligente. Mas esse tempo nunca chegava, mas agora, então, 2022, parece, quando eles viram o ChatGPT funcionando, que o futuro tinha chegado. E esse futuro já vem sendo antecipado por alguns pesquisadores, como é o meu caso. Então, vocês veem esse slide aí, ele é mais ou menos de 2012, e eu costumava apresentar ao final das minhas palestras, em que eu dizia que as máquinas no futuro, em algumas décadas, realizariam as tarefas intelectuais de maneira até melhor do que os humanos, e que isso geraria um grande impacto na sociedade. Uma provocação que eu costumava fazer ao final era perguntar para os alunos ou pesquisadores jovens, né? Se você tivesse uma máquina inteligente, como é que você ia abordar o problema científico ou científico e tecnológico que vocês estão tratando agora no projeto de vocês? Que é uma pergunta que eu posso fazer para essa audiência, né, de alunos de mestrado e doutorado do programa, em que agora vocês, na verdade, já têm uma máquina inteligente
que vocês podem usar. E isso deve ter um impacto muito grande na maneira como vocês fazem ciência, e vai ter cada vez mais. Eu mencionei que eu acho que essa vai ser a maior das revoluções tecnológicas, e eu vou explicar o motivo por isso. A primeira coisa a ser dita, e é uma das principais mensagens que eu quero deixar com vocês hoje, é que durante a história, a humanidade aprendeu a gerar conhecimento e transmitir conhecimento através de 3 linguagens principais. As línguas naturais, obviamente, português, inglês, francês, chinês, né? A linguagem dos formalismos matemáticos, nós sabemos na área de materiais que, obviamente, a estrutura da matéria, como as coisas funcionam, né? Como é que eu posso ter semicondutores para fazer um computador, eu só posso explicar esse conhecimento usando linguagem com formalismos matemáticos. Não é possível explicar só com palavras. E a terceira linguagem do conhecimento é a linguagem artística, um pouco menos visível para nós cientistas, porque a gente tende a privilegiar as 2 primeiras, mas a verdade é que a humanidade também consegue transmitir e gerar conhecimento através das artes. Agora, é importante que se uma máquina ou uma entidade qualquer dominar essas linguagens, ela vai poder fazer tudo que o humano faz. E essa é a situação que nós estamos chegando agora, com as máquinas dominando as 3 linguagens do conhecimento. Uma das consequências é que os paradigmas através dos quais nós, os humanos, geramos conhecimento, também serão alterados. Até agora, nós temos 4 paradigmas, né? O primeiro deles, né, olhando numa escala histórica, temporal, que vocês veem aí, com os anos a partir de, contando na era cristã, o primeiro paradigma era de uma ciência empírica, antes de 1600, no tempo da Grécia Antiga, em que o conhecimento era gerado através de experimentos ou de maneira empírica, porque não havia um arcabouço teórico suficiente para você explicar muitos fenômenos. Isso vem no segundo paradigma, que nós chamamos de ciência teórica, porque a partir de Galileu, Newton e muitos que o seguiram nos séculos seguintes, desenvolveram um arcabouço teórico que permite explicar uma quantidade de coisas enormes, como vocês veem, físicas de mecânica, termodinâmica, de mecânica quântica, e assim por diante. E o progresso desse segundo paradigma foi tão grande que, inclusive, possibilitou a fabricação, a criação de computadores. E com isso nós temos o terceiro paradigma agora, que é uma ciência computacional, em que nós podemos gerar conhecimento com experimento, teoria e também simulação computacional, de tal forma que a gente começa a acumular informação em meio eletrônico. E quando você tem informação em meio eletrônico, você pode usar, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina, outros algoritmos, para fazer uma mineração desses dados que estão armazenados eletronicamente. É o que nós chamamos do movimento do Big Data, em que você usa as grandes quantidades de informação que estão armazenadas para tentar transformar informação em conhecimento. Então, esse é o quarto paradigma, que começou já no século XXI, final do século XX. Aqui estão os 4 paradigmas mencionados, só com texto, sem aquela figura bonita, mas uma coisa que eu gostaria de mencionar é que esses paradigmas aqui, que trouxeram tanto sucesso e nos trouxeram até a nossa situação atual, com tanto desenvolvimento tecnológico, é que nesses 4 paradigmas, mesmo que as ferramentas ou os instrumentos utilizados ou as infraestruturas experimentais sejam de grande porte, como o acelerador de partículas como o CIRIS que nós temos no Brasil, ou se nós usamos supercomputadores ou modelos bastante sofisticados, mesmo com todas essas condições, ao fim e ao cabo, todo conhecimento só é gerado com intervenção humana. Só os humanos geram conhecimento. A máquina não gera conhecimento autonomamente. Mas agora nós estamos chegando perto de um quinto paradigma, que é um paradigma segundo o qual a máquina, os computadores, poderão gerar conhecimento
autonomamente. E isso vai trazer uma revolução que eu reputo será a maior de todos os tempos, pelo simples fato de que agora você tem máquina gerando conhecimento e isso vai acelerar a geração de conhecimento enormemente. Esse quinto paradigma está sendo atingido com a convergência de dois grandes movimentos. Do lado esquerdo, vocês veem aqui o movimento do Big Data, que eu já mencionei. Você tem uma grande quantidade de dados, preferivelmente estruturados, e você usa a aprendizagem de máquina para transformar a informação em conhecimento. O lado direito tem o movimento complementar, que é o movimento do processamento de línguas naturais. Ele tem semelhanças com o movimento do Big Data, porque, novamente, nós vamos usar grandes quantidades de dados, só que agora esses dados serão textos. E é por isso que vocês veem esse nome aqui, corpus, que é um termo que eu acho que nós de materiais não ouvimos falar até recentemente, mas agora eu imagino que todos vocês já ouviram falar, porque o corpus são os bancos de textos, os bancos de dados de textos que são usados para treinamento das ferramentas de grandes modelos de língua, como o ChatGPT. E, novamente, emprega-se a aprendizagem de máquina para ensinar a máquina a ler e interpretar. Uma das razões pelas quais estava demorando para conseguir esse paradigma, esse quinto paradigma, é que a aprendizagem de máquina é excelente para fazer tarefas de classificação, como a gente já sabe, por exemplo, reconhecimento facial, ou se você tem um diagnóstico médico a partir de imagens, quando você tem um conjunto de imagens suficientemente abrangente, que cobre a maioria dos casos e de alta qualidade, você já pode usar a aprendizagem de máquina para fazer diagnóstico e, inclusive, ter um diagnóstico mais preciso do que os especialistas humanos. Entretanto, se a tarefa é de interpretação, de responder perguntas como, por quê, para quê, aí a aprendizagem de máquina não parece ser tão eficiente. Ou pelo menos a gente acreditava, até recentemente, que não era tão eficiente. Porque agora, com os modelos de língua de larga escala, que vocês veem aqui, os LLMs, aparentemente a gente pode usar a aprendizagem de máquina mesmo para fazer tarefas de interpretação, e eu vou mencionar um pouco, eu vou comentar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, daqui a alguns slides. Essas ideias sobre o quinto paradigma estão num capítulo de livro publicado pelo IEA da USP, isso em 2021, 2022, antes do ChatGPT. Então, são previsões do que estava por vir e que a gente vê agora que essas previsões estão sendo confirmadas. Mas esses modelos de língua de larga escala têm algumas características muito interessantes. Eu acho que a principal delas é a simplicidade, porque tudo que eles fazem é prever, quando estão editando um texto, escrevendo ou lendo, eles preveem qual deve ser o próximo caractere, qual é a próxima palavra de uma sequência. Então, por exemplo, para essa sentença que vocês veem aqui em inglês, na primeira versão do ChatGPT, "The best thing about AI is its ability to", essas palavras eram as que tinham a maior probabilidade de serem a próxima palavra colocada. Então, lógico que o sistema não vai usar só a probabilidade, caso contrário, todos os textos seriam iguais, sempre escolhendo a maior probabilidade. Na verdade, ele usa outros critérios para preencher essa lacuna ou para continuar escrevendo o texto, como eu vou mencionar daqui a pouco. Mas tem algumas características que fazem com que esses modelos possam ser tão poderosos, apesar de sua simplicidade. A primeira delas é que esses modelos são treinados em redes neurais profundas com trilhões de sentenças, então é muito texto empregado. E essas redes neurais profundas têm bilhões de parâmetros ajustáveis, de maneira que você pode ter muita flexibilidade na maneira como os textos são gerados ou como são processados. E há dois outros ingredientes nesses modelos que merecem ser mencionados e que fazem com que eles sejam tão poderosos. O primeiro é o conceito de aninhamento, que em inglês é embedding. E aninhamento no contexto de aprendizagem de máquina, aninhamento de palavras, significa o seguinte: cada conceito, objeto, vai ser representado por um vetor de números. E os componentes desse vetor
serão números que representarão, por exemplo, palavras que concorrem com aquele objeto no corpus, né, no grande volume de textos. De tal maneira que, por exemplo, a palavra manga, de camisa, será representada por um vetor que é bastante diferente do vetor que representa a manga, fruta. Né? De tal forma que, se você, por exemplo, colocasse esses objetos representasse os vetores num espaço de 2 dimensões, como vocês veem aqui à esquerda da figura, aqui vocês veem representação em 2 dimensões de vetores, né, que representam animais em inglês e frutas. Né? Quando os vetores estão próximos, ou seja, o seu produto escalar normalizado é alto, ou seja, são os vetores, isso quer dizer que eles são semelhantes. Então, vocês veem aqui que animais que são mais parecidos entre si do ponto de vista do uso desses conceitos no corpus vão estar mais próximos, e é por isso que os animais estão separados das frutas, que obviamente vão ter um campo semântico diferente. Então, esse alinhamento serve, primeiro, para você fazer desambiguação do léxico. Então, palavras homônimas vão ser distinguidas, porque serão representadas por vetores diferentes, e também serve para dar contexto. A propósito, contexto é uma das coisas mais importantes que esses modelos conseguem capturar. E eles fazem isso não só com alinhamento, mas também com esse outro conceito de atenção, que está implícito nos Transformers. Os Transformers são uma tecnologia lançada pela Google já em 2017, e que tem um mecanismo de atenção, que é o seguinte: quando o texto está sendo processado pela máquina, ou lendo ou escrevendo, ela vai prestar atenção não só na vizinhança imediata daquela palavra, mas num contexto muito maior, que pode ser sentenças, parágrafos ou páginas. Lembrando que a máquina tem uma capacidade de memória e de processamento muitíssimo maior do que a nossa. Então, quando ela está construindo o texto, ela pode levar em conta informação que está páginas de distância de onde o texto está construído. E isso permite ter contexto. Né? Mas, sumarizando, esses modelos de língua de larga escala permitem que a máquina aparentemente entenda, interprete, mesmo não havendo nenhum mecanismo de raciocínio embutido nos modelos. Ou seja, a máquina aparentemente aprende a raciocinar, aprende a pensar, entre aspas, só com base em exemplos de sentenças e frases em contexto, que ela absorve e com a qual ela é treinada, com o corpus com o qual a máquina é treinada. Né? Então, a partir dessa constatação, nós podemos fazer algumas perguntas. Será que estamos próximos da singularidade? Singularidade é o termo que se usa em português para a definição do conceito em inglês de Artificial General Intelligence, que é aquela inteligência artificial que, quando for atendida, ou seja, quando a singularidade for atingida, não vai ser possível distinguir uma máquina de um humano. Ela vai se comportar exatamente como um humano. Além disso, a máquina interpreta, ela entende. Aparentemente, ela entende, ela interpreta, mesmo sem, obviamente, ter vontade ou ter desejo próprio. Né? E uma outra pergunta também: será que processamento de língua não é tão difícil como a gente imaginava no passado? Como o professor Neilton falou na minha apresentação, eu trabalho, uma das minhas áreas de pesquisa é processamento de línguas naturais. E por décadas eu aprendi com os meus colegas que essa é uma área muito difícil, porque é muito complicado ensinar para o computador uma representação de língua. Mas agora nós vemos que talvez isso não seja tão complicado, desde que a máquina seja exposta a uma grande quantidade de texto em contexto. Isso faz com que eu lembre de o que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo uma língua estrangeira. É por isso que eu coloquei aqui do lado direito uma
a capa de um livro sobre escrita científica em inglês, que nós publicamos há cerca de um pouco mais de 10 anos, e esse livro traz uma estratégia de aprendizado de inglês científico, né, de escrita científica em inglês, que é baseada em corpos, ou seja, é baseada em você internalizar uma série de sentenças e frases que são usadas no texto científico. Uma maneira muito semelhante ao que o ChatGPT faz, só que o ChatGPT faz algo em dimensões muito maiores, com ordens de grandeza, de mais capacidade de processamento, de mais conjunto de material. Os corpos que nós usamos no aprendizado de escrita científica têm algumas páginas, não serão trilhões de páginas de texto como como as que são usadas para treinamento de ferramentas como o DeepSeek, ChatGPT ou Gemini, uma dessas ferramentas, né? E por que eu faço esse paralelo? Porque quando eu estava aprendendo inglês, eu aprendi já adulto, uma coisa que eu percebi é que eu só comecei a pensar em inglês a partir do momento que eu tinha internalizado na minha mente um número expressivo de expressões e sentenças que, em contexto, naturalmente, que eu fui usando para a minha escrita científica. Então, eu percebi que quando eu estava, digamos, proficiente em escrever um inglês de melhor qualidade, eu também passei a aprender a pensar em inglês. Então, a minha hipótese é que a máquina aprende dessa maneira, como nós aprendemos uma língua estrangeira, sendo exposta a uma grande quantidade de texto em contexto, né? E ela aprende a raciocinar. Essa é uma hipótese que eu faço, ela é não provada, ela é uma hipótese que ainda não vi na literatura. A única pessoa que eu ouvi numa entrevista falando coisas parecidas é o presidente, né, da companhia que fez o DeepSeek, um pesquisador chinês da cidade de Hangzhou, que disse que ele achava que raciocínio humano, na verdade, era um produto, né, do conhecimento linguístico que era adquirido com base em corpos, né, muito semelhante à hipótese que eu estou fazendo. Bom, uma das coisas que eu usei essa estratégia para aprender a escrever em inglês, e de uma maneira bem sucedida. O meu orientador na época, isso nos anos 80, ficou impressionado com o meu aprendizado, e ele perguntou qual era a estratégia, e eu disse, eu uso esse banco de textos, né, como exemplo. Eu, na época, não sabia o que era um corpus, eu não sabia que o que eu tinha construído por intuição era um corpus. E ele me fez prometer que, quando eu voltasse ao Brasil, eu tentaria disseminar a estratégia, a tecnologia. E isso eu tentei fazer na minha volta ao Brasil, e tive a felicidade de trabalhar com a professora Sandra Luizio, que fez doutorado comigo. E a primeira tarefa que ela fez foi desenvolver um gerador de texto automático, que tem muita semelhança com o que faz o ChatGPT hoje, ou as outras ferramentas. Eu diria que esse gerador de texto científico poderia ser considerado como o bisavô do ChatGPT. Ela tinha uma arquitetura computacional para esse gerador de texto, porque nós, na época, achávamos que não bastaria usar só o corpus, que um gerador de texto científico deveria ter um editor de estruturas sintáticas e semânticas, processador de ideias, e o corpus só entraria ao final, quando a realização linguística fosse feita, ou seja, transformar aquelas ideias em texto. Nós não aventávamos a possibilidade de fazer tudo com corpus, né? Até porque os corpus que havia na época eram muito pequenos. Mas na primeira tarefa que eu pedi para a Sandra, ela desenvolveu o módulo final, que era esse editor de textos, né? E ela fez isso com um corpus bastante reduzido, com apenas 50 sentenças, e com 21 variáveis, ou 21 parâmetros ajustáveis. Isso para contrastar com o que faz o ChatGPT hoje. Ele tem
trilhões de sentenças e quase 1 trilhão de parâmetros ajustáveis, né? E, então, vocês veem do lado direito, nesse slide, são 3 textos. Esses 2 primeiros são textos de uma parte pequena da metodologia, publicados em artigos da literatura, para a área de filmes de Langmuir LB, que foi a minha área no doutorado. E aqui embaixo está o texto gerado automaticamente pelo sistema que a Sandra desenvolveu. Se vocês tiverem a paciência, depois eu posso passar meus slides para vocês, de olhar, vocês vão ver que o terceiro texto é tão bom quanto os outros 2 primeiros. Você não consegue adivinhar que foi um texto produzido automaticamente. Então, vocês devem imaginar que eu fiquei muito entusiasmado, né? Porque eu percebi que isso tinha muito potencial e eu sonhava em gerar um texto científico de maneira completamente automática. Bom, e aí vocês podem perguntar, bom, e o que aconteceu? O que virou do projeto? A verdade é que nós não continuamos. E não continuamos por 3 motivos principais. A começar que a professora Sandra Luizio é uma professora de inteligência artificial, e na época ela já era docente, ela estava fazendo doutorado, mas já era docente, num grupo de IA. E ela argumentava, e eu acho que com razão, que o nosso sistema era baseado em moldes, né, em templates, em que você só ia preenchendo as lacunas. É igualzinho o ChatGPT faz hoje, mas com muito pouca flexibilidade e, portanto, não tinha inteligência. E a Sandra argumentava, eu não posso fazer uma tese com um sistema que não tem IA, não tem inteligência artificial. Bom, o segundo motivo é que a gente achava que talvez fosse muito difícil escalar. Quando a gente, ao invés de produzir só um pequeno trecho, fôssemos produzir uma sessão inteira, que a gente não teria corpo suficiente ou capacidade de processamento. Lembrando que nós estamos falando em 1991, certo? Mas eu acho que talvez o que foi mais determinante é que um grande pesquisador da área de linguística computacional, na época, o professor Ed Hovey, publicou um artigo em 1991 em que ele dizia que essa estratégia de usar moldes não tinha nenhum futuro, porque ela não tinha flexibilidade, ela era muito engessada, e que, portanto, não valia a pena continuar estudando. Eu, na época, li o artigo dele, não concordei, né? Mas, obviamente, foi muito difícil convencer qualquer pesquisador na área de continuar. Mas eu fiquei tão, digamos, contrariado com as ideias que ele tinha colocado, que eu escrevi um artigo, que vocês veem essa primeira página aqui à direita, que eu nunca submeti, mesmo porque se eu tivesse submetido, eu não teria conseguido publicar, porque eu acho que ninguém ia aceitar, nenhuma revista aceitaria, porque eu estava me contrapondo à grande autoridade na área, né? Mas eu argumentei nesse artigo, e por sorte eu guardei uma cópia impressa, que eu depois digitalizei, como vocês veem aqui nesse PDF, né? Em que eu argumentava por que esses moldes podiam ser, essa estratégia de usar moldes ou templates, ainda tinha futuro. E, bom, vocês veem, depois de tantos anos, 91, então, depois de 30 e tantos anos, vocês veem que eu estava certo e, de fato, é possível. Bom, eu já falei sobre estar aproximando da singularidade, mas agora, então, eu vou voltar um pouquinho para o futuro mais próximo, mais imediato, e dizer quais são as consequências que a gente já começa a ver com essas ferramentas de IA. Uma primeira coisa é que a área de Knowledge Discovery, que é uma área da computação, em português não é um bom termo, mas poderia ser descoberta de conhecimento, né? Essa área vai ser muito impactada pela IA gerativa que está surgindo. Porque agora, como eu tenho uma máquina que sabe ler e escrever, eu posso explorar, eu posso fazer uma mineração da literatura de uma maneira que nunca foi possível antes, e com resultados ainda muito mais sofisticados ou muito melhores do que nós tínhamos no passado. E
E uma outra coisa importante é que, com essa descoberta do conhecimento, a gente deve ter, ou incrementada, nós vamos poder gerar conhecimento numa velocidade muito maior. Esse slide aqui serve só para fazer algumas definições, que é o seguinte: primeiro, como a inteligência artificial é composta por várias sub-áreas, né? Processamento de línguas naturais é uma, gestão de conhecimento, aprendizado de máquina, robótica, visão computacional, reconhecimento de padrões. Eu estou fazendo mostrando esse slide aqui, porque muita gente confunde aprendizado de máquina com inteligência artificial. Aprendizado de máquina é uma das áreas de inteligência artificial. A inteligência artificial é mais abrangente. Mas essa confusão acontece porque em alguns setores, como a área de materiais, o que é mais usado de inteligência artificial é aprendizado de máquina. É por isso que muita gente fala, eu estou usando IA, quando quer dizer, eu estou usando aprendizado de máquina, uma das sub-áreas de inteligência artificial, né? E aprendizado de máquina na nossa área é usado para análise de dados, por exemplo, sensores, biosensores, para descoberta de novos materiais, de novas propriedades. Então, essa é uma coisa que é bastante comum já hoje, e muito menos usada, mas aqui no nosso grupo a gente tem empregado para gerar reviews da literatura, surveys de maneira semi-automática e até automática, como eu vou mostrar no final desta palestra. Bom, depois do chat, esse slide é antes do ChatGPT, que a gente estava falando, sobre 2022, falando das perspectivas, né? Em 2023, já depois do ChatGPT, nós publicamos esse artigo de opinião, de perspectiva, falando, ou fazendo um exercício de suposição de possíveis agentes inteligentes para a ciência dos materiais. A ciência de materiais ou engenharia de materiais, você pode até trocar o título aí por outra área e não muda muito. Mas nós concebemos um possível agente que tinha 5 funcionalidades. A primeira delas é descoberta de novos materiais e desenho de novos materiais, que é uma coisa que já está bastante disseminado, não na forma de um agente, mas isso já é muito usado. Depois, análise de dados, como eu já mencionei, identificar novidade na pesquisa e fazer recomendações de projetos. Essa é uma coisa importante, porque muita gente acha que a máquina não pode ser criativa, ela não pode ter novas ideias, porque a máquina só tem, ou o sistema inteligente, só tem informação sobre o passado, não tem informação do futuro. Bom, mas nós, humanos, também não temos informação do futuro e somos criativos, porque a nossa criatividade advém de juntar conhecimentos que estão na nossa mente e gerar coisas novas. A máquina vai poder fazer a mesma coisa. O número 4, a funcionalidade 4, eu vou falar ainda com mais tempo sobre os surveys e os reviews da literatura. Eu deixei por último essa segunda aqui, que é verificação de se a informação está correta, né? Por exemplo, na literatura, ou o que é gerado pela máquina. E isso é uma coisa importante, porque uma das maiores limitações dos modelos de língua de larga escala dessas ferramentas é a alucinação. Todos nós sabemos que essas máquinas alucinam, né? Esses modelos alucinam. E uma pergunta que vocês podem fazer é possível evitar a alucinação? É possível coibir a alucinação? A resposta tecnicamente é. E por que não é feito? É porque é muito caro. Se você tiver um modelo de língua, que você pede para ele gerar um texto, e você quiser verificar se tudo que ele está gerando é correto, provavelmente você teria que dobrar o seu tempo de processamento para poder verificar, fazer a verificação, ou talvez até mais que dobrar. Então, isso, obviamente, não vai ser feito para ferramentas de uso geral, isso vai ser feito em casos específicos. Aliás, nós, por exemplo, eu vou mostrar depois para vocês, nos reviews automáticos que a gente gera da literatura, nós não permitimos que a ferramenta que gera o review tenha alucinações com relação a referências. Ela não consegue inventar referências, nós sabemos que essa é uma das limitações que acontecem quando você pede para
para uma ferramenta dessas, né, Gemini, ChatGPT ou DeepSeek, para eles gerarem, ou Maritaka, né, que é a ferramenta para o português do Brasil, tem uma empresa brasileira que tem um modelo de língua de grande escala, né, e todas elas podem inventar referências. Mas nós criamos uma estratégia para evitar isso, e eu vou depois mostrar para vocês como nós fazemos, né. Bom, então, agora eu falei de surveys da literatura, eu vou então começar com um trabalho que é bem anterior ao ChatGPT, ele é um trabalho de 2016, mas que já naquela época, mesmo sem os modelos de língua de larga escala, a gente já conseguia manipular grandes quantidades de dados. Então, nós tivemos a ideia de usar redes complexas para poder traçar panoramas de áreas de pesquisa ou de revistas. Nesse caso desse trabalho que vocês veem na tela, é um panorama de uma revista científica, e esse gráfico aqui é da revista ACS Applied Materials and Interfaces. Até aquela época que nós fizemos o trabalho, havia cerca de 40 ou 50 mil artigos na revista. E o que nós fizemos? Nós montamos uma rede em que cada nó da rede é um artigo. Vou diminuir um pouquinho. Cada nó da rede é um artigo científico. E quando um artigo cita o outro, você estabelece uma aresta, um link. E isso gera rede, uma rede de citações. Essa rede de citações, depois nós usamos alguns algoritmos de detecção de comunidades, e com isso a gente detectava as comunidades. Então, tem comunidades, por exemplo, vocês veem gente que trabalha com nanomedicina, com baterias, com eletrocatálise, sensores flexíveis, eletrônico orgânico. Vocês veem que essas áreas são todas, como vocês veem, de materiais e de aplicações, porque a revista ACS Applied Materials and Interfaces é uma revista de aplicações de materiais. Então, todos os clusters, todas as comunidades, vocês veem que estão relacionadas a aplicações. Nesse mesmo artigo, e vocês depois podem verificar se quiserem, nós analisamos várias outras revistas, algumas das quais eram de coisas mais básicas, de materiais ou de química, que não envolviam aplicações. Aí, então, vocês perceberão que há comunidades cujos rótulos são rótulos não de aplicações, mas de tipos de materiais, por exemplo. E com isso, com essa estratégia, a gente consegue calcular o fator de impacto das comunidades, né, quais são as áreas que têm maior impacto, a evolução no tempo, e depois vocês podem aqui, com esse filminho aqui, se você vai naquele link lá, você pode manipular as redes, né, como está sendo feito aqui nesse filme, né, em que você pode ver quais comunidades estão mais próximas da outra, você pode fazer buscas, você pode clicar no título do artigo para ver qual é o título, você pode fazer uma busca, vocês vão ver, vai aparecer a busca Polymer ali, e aí, quando vocês veem com essa busca, só os artigos que têm relação com o polímero que aparece ali. Então, tem uma rede muito menos densa do que a rede quando não tem o polímero, que é uma rede muito mais densa, tá certo? E, então, o que é que você consegue fazer com isso? Você consegue, a partir de... É um trabalho que o computador demora pouco tempo para fazer as redes, né? E você consegue ter um panorama da área ou da revista só de olhar a rede, só de fazer a inspeção da rede, né? Por exemplo, a gente depois usa essas palavras-chave que vocês veem aqui à esquerda, e a gente pede para o ChatGPT fazer uma descrição das áreas. Então, você tem não só as comunidades, como a descrição de que cada comunidade faz. Nós podemos usar isso para uma pesquisa, para uma revista, como vocês estão vendo aí, mas também para uma área de pesquisa. E é isso que nós fizemos nesse trabalho aqui seguinte, que é um trabalho recente, que foi publicado no mês passado, na revista ACS Applied Materials and Interfaces, em que nós fizemos um sistema computacional que produz reviews automaticamente, inteiro, do começo ao fim. Tem a concepção, o título, o resumo, todas as seções, inclui figuras, coloca referências, faz inteirinho, tá certo? E nós usamos essa estratégia de redes para ter
um panorama geral da área. Nesse caso, nós escolhemos a área de filmes de Langmuir Blodgett, que é a minha área original do doutorado, e é uma área para a qual há vários especialistas no Brasil que puderam avaliar a qualidade dos reviews gerados automaticamente. Então, o artigo foi escrito por nós humanos, esses autores que vocês veem. No material suplementar, nós temos os artigos gerados automaticamente por esse sistema. A arquitetura computacional desse sistema está aqui mostrada, como vocês veem nesse slide. Ela tem vários ingredientes, e esses ingredientes são importantes porque se você pede para uma dessas ferramentas, né, qualquer uma, Copilot, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, qualquer uma delas, elas não vão gerar um texto de 40, 50 páginas para você. Então, você precisa gerar seção por seção. Além disso, elas não vão te fornecer figuras. Então, nós fizemos um sistema específico para produzir figuras. E também um sistema para geração das referências. E aí vem o truque que usamos para evitar a alucinação. O sistema nosso automatizado só vai colocar uma referência no artigo se aquela referência estiver na base de dados. Na base, nós usamos a base da literatura OpenAlex, que é semelhante ao Web of Science, mas é de acesso aberto. Então, só pode aparecer como referência no artigo, gerado automaticamente, uma referência que está na base, ou seja, tem que ter uma referência que existe. A citação pode não ser até adequada. Você pode, por exemplo, mencionar uma referência num contexto que não é o correto. Entretanto, aquela referência que está ali, ela existe, ela não vai ser produto de alucinação, né? E com isso nós geramos o texto inteiro, e vocês veem no próximo slide a estrutura do artigo de revisão. O título que vocês veem aqui foi sugerido pela máquina, certo? A melhor versão que foi gerada usando 137 artigos dos mais conectados da rede de citações. Nós fizemos uma rede de citações para a área, escolhemos 137 artigos mais conectados, e esses artigos serviram de base para gerar o review, né? É óbvio que essas ferramentas também têm acesso a outros dados da literatura, né? Aqui está a estrutura, né, o índice do review, e esse índice foi considerado adequado pelos especialistas, alguns dos quais disseram, bom, eu faria algumas mudanças, mas é um índice bom para a área de filmes de Langmuir Blodgett. Além disso, nós fizemos uma pergunta para os especialistas. A primeira era, além de se o conteúdo era adequado, era se servia como um bom ponto de partida. Todos consideraram que sim, né? Essa versão gerada automaticamente, e se a qualidade da versão era melhor, pior ou equivalente a que um pós-doutorando ou um aluno de doutorado já mais experiente faria. 8 de 9 especialistas que nós consultamos, que analisaram essas versões, disseram, né, ou essa versão, disseram que é melhor do que poderia esperar de um pós-doutorado, tá certo? Então, realmente, isso é uma coisa impressionante, porque a qualidade é muito boa. Aqui está o resumo gerado automaticamente, né? Eu estou enfatizando que as referências são certificadas, porque elas têm que estar na base. As figuras não são ideais, porque essas ferramentas não querem escolher figuras recentes por causa de direitos autorais. Não é uma limitação tecnológica, certo? Assim como também não é uma limitação tecnológica o fato de que essas ferramentas não têm acesso ilimitado a toda a literatura, porque ela só tem acesso aos artigos que estão em acesso aberto na literatura, né? No nosso caso, nós demos os 137 PDFs para a máquina trabalhar, mas ela também poderia fazer consultas externas, né, e faz consultas externas, e essas consultas não podiam ser feitas em artigos que estavam protegidos por direitos autorais, né, as revistas que não estão, os artigos que não estão em acesso aberto. Então, essa é uma limitação, obviamente, não tecnológica, porque você, em princípio, poderia ter uma máquina com todo o acesso à literatura, e isso melhoraria enormemente os artigos de revisão. De tal forma que nós concluímos nesse artigo, né, que nós escrevemos, é que, com base na nossa análise,
A gente tem certeza que hoje já há tecnologia mais que suficiente para gerar artigos de revisão automaticamente. Bom, mas vocês podem dizer, mas isso ainda não é gerar ciência de maneira autônoma, porque eu gostaria de ver um sistema que gera artigo a partir de um trabalho feito todo pela máquina. Já há empresas e grupos trabalhando nisso, né? Uma delas é uma empresa que chama Sacaná, que tem uma parceria com pesquisadores dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, em que eles têm um sistema que geram as ideias, realizam os experimentos, obviamente tem que ser experimentos computacionais ou teóricos, né? Eles não vão ter robôs fazendo experimentos no laboratório, e depois escrevem o artigo. Então, os artigos ainda não são de grande qualidade, mas eles estão desenvolvendo. Então, em breve, a combinação de gente trabalhando em muitos lugares do mundo, eu acho que em breve já haverá demonstração inequívoca que uma máquina pode gerar conhecimento, ou seja, fazer um projeto científico de maneira autônoma, do começo ao fim. Isso, eu diria que é uma boa definição de geração de conhecimento. Bom, e qual é o impacto disso? O impacto é que, lógico, que a ciência já está sendo modificada de maneira que algumas atividades essenciais hoje já são feitas com inteligência artificial, que, por exemplo, é indispensável para escrita e revisão. Nós já podemos pensar em fazer trabalho conjunto com a máquina para preparar projetos e programas, né? E lembrando que em algumas áreas, como a nossa de materiais, o trabalho manual vai continuar sendo mais barato, óbvio, né? E também, para você ter inteligência artificial, você precisa ter dispositivos para a internet das coisas, para ter sensores. Então, você ainda vai precisar de muito trabalho na área de materiais, né? Um projeto no futuro, cada vez mais difícil atingir inovação, porque se você tem máquinas inteligentes para te ajudar, os outros também têm, então vai ser cada vez mais difícil ser inovador. Por outro lado, você pode conceber projetos mais ambiciosos. Tem algumas coisas interessantes que é o seguinte: como o IA, os sistemas são treinados a partir de dados, naquelas áreas em que nós temos ainda muito pouco dado ou ainda muitas dúvidas, né, algumas fronteiras da ciência, né, essas podem ter pouco impacto da IA. Eu menciono algumas aí, por exemplo, unificação da gravitação com teoria quântica. Nós não sabemos se isso é possível, né? Nem se é possível. E se for possível, a gente não sabe como fazer. Então, é improvável que a IA tenha um grande impacto nessa área, porque é uma área complicada que as fronteiras ainda estão, digamos, tão distantes, que a gente ainda está distante você poder vencer essas barreiras, né? Computação quântica, a mesma coisa, aprendizado de máquina por hardware, funcionamento do cérebro, e também tem alguns grandes desafios, por exemplo, como pobreza, desigualdade, guerras, energias, mudanças climáticas, né? Alguns da saúde, que não dependem só de tecnologias de engenharia ou das áreas de saúde, áreas exatas. Ela depende também de muito conhecimento das ciências sociais e humanidades. Depende muito de coisas que são muito mais complicadas. E é lógico que, embora a inteligência artificial possa acelerar a geração do conhecimento, eu espero que gere, essa é uma das minhas grandes esperanças, é que nós possamos utilizar essa grande capacidade hoje de geração de conhecimento possa ser canalizado para algumas áreas, como essas ciências sociais e humanidades, que nos ajudem a resolver esses grandes desafios da humanidade, como esses mencionados aqui, né? Bom, perspectivas e desafios. Algumas boas perspectivas: grande produtividade, crescimento de economia global, geração de conhecimento numa taxa muito maior, impensável até pouco tempo, mas, obviamente, há algumas desvantagens. A gente deve substituir o trabalho humano, isso dá eficiência, mas pode trazer grande desemprego. A tecnologia hoje é dominada por poucos países e empresas. Isso traz ainda mais desigualdade, tanto entre países como dentro de um mesmo país, né? Porque, obviamente, quanto mais dependente de tecnologia e conhecimento é a sociedade, mais desigualdade nós temos, né? Então, esse é um grande problema e nós temos que aproveitar essa geração de conhecimento para atacar problemas como desigualdade.
Há também o risco de maus usos de IA, né, como a gente sempre sabe, e já está acontecendo. Proibir IA não adianta, porque você não consegue proibir todo mundo de pesquisar IA, então isso não vai parar. E o que a gente pode fazer é implementar políticas públicas, né, políticas que permitam, né, acesso universal, competição justa entre empresas, assim por diante. O ideal é você ter uma concertação internacional para não só desenvolver coisas boas a partir de IA para dar melhor qualidade de vida para a humanidade, mas também estudar os impactos e tentar minimizar os impactos negativos, né? Por exemplo, o impacto social e econômico. Né? Uma das coisas também, eu falei que a gente está próximo da singularidade, então as máquinas serão autônomas. Isso muita gente está prevendo. E o Geoff Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física em 2024, é uma das pessoas muito preocupadas com essas máquinas autônomas, que podem, até em princípio, querer destruir a humanidade. Né? E ele, numa entrevista recente, há um pouco mais de um mês, ele disse que os sistemas autônomos, quando eles forem completamente autônomos, eles provavelmente tentarão garantir sua sobrevivência, ou seja, se você quiser desligar, ele vai se rebelar, né? E tentarão controlar outros sistemas também, para ter mais poder. Bom, então isso é uma coisa complicada, porque nós teremos uma relação com as máquinas muito assimétrica, elas serão muito mais inteligentes do que nós, elas serão muito mais capazes, de maneira que elas podem, se forem autônomas, em algum momento chegar à conclusão de que não interessa mais a elas ter a humanidade e querer nos destruir. Bom, o que o Geoffrey Hinton diz, que uma maneira de você evitar essa possível catástrofe é desenvolver essas máquinas, essas inteligências artificiais e sistemas inteligentes, segundo fazer com que elas sejam desenvolvidas como se elas tivessem um espírito, um instinto maternal. E por que ele usa isso? Porque ele faz a analogia que a relação de uma mãe com um bebê é tal que você tem um ser muito mais inteligente, muito mais capaz que a mãe, interagindo com um ser muito mais frágil, muito menos inteligente. E apesar dessa assimetria, as decisões tomadas pela mãe são, em geral, para proteger o filho, certo? Proteger o bebê. De maneira que, então, você tem um ser muito mais capaz e inteligente que foi criado, que tem o instinto de proteger o ser muito menos competente, muito menos inteligente, muito menos capaz. Né? Então, essa é uma possibilidade, que o desenvolvimento das máquinas seja, primeiro, com ética, como a gente tem que desenvolver, mas também que nós consigamos incutir nessas máquinas que serão autônomas esse instinto. Eu faço um exercício com os agentes pessoais que eu imagino qualquer um de nós vai ter num futuro não muito distante. Ou seja, cada um de nós vai ter um agente inteligente que faz as coisas para a gente. O agente pessoal é meu, certo? Provavelmente vai estar no celular, né? Um sistema que está no celular que é meu agente inteligente, meu assistente. E ele, obviamente, como ele foi ser desenvolvido para mim, ele vai tentar fazer de tudo para me proteger. Não faz sentido o contrário. Você comprar ou desenvolver um agente que é seu agente pessoal, que é contra você, tá certo? E isso, então, isso vai trazer questões interessantes, né? E é uma possibilidade de você gerar máquinas que não vão ser contra a humanidade. Lembrando que, para as máquinas destruírem, de fato, a humanidade, elas têm que porque elas serão muitas máquinas, não vai ser uma única máquina, elas teriam que todas se juntarem para se voltar contra a humanidade. O que não é muito provável, porque é mais ou menos como você ter hegemonia de um povo que destrói todos os outros na Terra. Então, veja que não é uma coisa tão provável, porque as máquinas poderiam ser antagônicas umas às outras, mesmo que sejam autônomas. Bom, só para finalizar, mencionar que sistemas inteligentes, internet das coisas, virão para ficar, elas exigirão o sensoramento onipresente. Eu não falei nada de sensores aqui, mas eu imagino que
Vocês sabem que sensores é uma das áreas mais importantes de ciências de materiais, um tópico muito importante. A outra coisa, que a análise de dados no futuro vai ser feita com aprendizado de máquina. Todos vocês que estão me ouvindo aí, cedo ou tarde, terão que usar a aprendizado de máquina para analisar os dados, porque senão vocês não vão conseguir publicar em alto nível. Monitoramento diagnóstico vai ser sempre feito com IA daqui para frente. E a outra coisa final que eu digo é que todo esse cenário que eu tracei, inclusive para esse futuro próximo, futuro mais distante, que é um cenário bastante disruptivo, foi pensado a partir de exemplos de tudo que existe de computação clássica, nada de computação quântica, e aprendizado de máquina feito só por software, não por hardware. Porque tanto a computação quântica quanto a aprendizado de máquina por hardware são áreas que estão em estágio, digamos, de iniciais de desenvolvimento. Quando elas virarem realidade, elas trarão novas revoluções, mas eu imagino que até elas se tornarem realidade, a gente já terá mudado completamente a ciência, a tecnologia e a sociedade com as ferramentas que já estão sendo desenvolvidas hoje em 2025. Com isso, eu encerro a minha apresentação e eu vou deixar de compartilhar. Muito brilhante a sua apresentação, e você fez uma abordagem trazendo desde a sua concepção mais antiga, da sua visão, né, lá na década de 90 até agora, e a gente vê que há um processo evolutivo mais acelerado nos últimos anos, em função também da própria tecnologia. A gente tem uma característica de que, à medida que a tecnologia torna-se cada vez mais rápida, com equipamentos mais dinâmicos, com microprocessadores, com microchips, e aí você consegue evoluir mais rápido, também conseguimos progredir nesse cenário. Eu vou pegar nesse cenário meio que futurista, né, por um lado que você trouxe, e perguntar o seguinte: como é que fica hoje, né, a utilização das inteligências artificiais, principalmente no ramo da pesquisa, para quem está nesse caminho já da pós-graduação, mestrandos e doutorandos? Qual seria a melhor forma de associar inteligência artificial e pesquisa? Porque a preocupação, eu acho que não só simplesmente usar a inteligência artificial, é saber usar também a própria inteligência artificial. Então, excelente, Newton. Obrigado pela pergunta. Bom, então vamos começar. A primeira coisa é que usar IA é inevitável, então todo mundo tem que aprender a usar. No caso das ferramentas de modelos de língua, né? Tem algumas coisas que são fáceis de aprender, outras nem tanto, mas todo mundo tem que aprender, praticar com responsabilidade, com cuidado, porque nem sempre essas ferramentas acertam. Então, essa é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Além disso, todo mundo precisa se familiarizar com conceitos de aprendizado de máquina e outros de inteligência artificial para aplicar nas suas pesquisas. Bom, aí tem 3 maneiras de fazê-lo. A maneira mais fácil é você interagir com grupos que já são especialistas e que têm experiência na interação com pesquisadores de outras áreas, certo? Então, há muitos grupos que trabalham com inteligência artificial agora e que interagem com o pessoal de materiais. Esses grupos estão capacitados a ajudar a ensinar as coisas, os conceitos fundamentais, as aplicações, de maneira mais célere, né? A segunda maneira para quem já tem alguma habilidade de programação, aprender a usar os pacotes de aprendizado de máquina e inteligência artificial. E a terceira, para quem tem já, principalmente o pessoal que é teórico, por exemplo, físico teórico, que já tem muito mais habilidade computacional, esse pessoal pode, de fato, desenvolver sistemas, né? Mas mesmo nesse caso mais simples, em que você não precisa aprender muita coisa de computação, de IA, vale a pena, isso já é bastante útil, porque você ganha conhecimento sobre essas áreas. Então, isso é para o uso de IA, que todo mundo tem que aprender a usar e tem que interagir com grupos que usam IA.
usam IA para a área de materiais. Mas, além disso, tem uma outra pergunta que é a seguinte: como é que os alunos vão se preparar para esse futuro tão incerto, com tanta mudança que está acontecendo? Porque os alunos que estão me assistindo, eles têm que ser preparados hoje para resolver problemas daqui a 10 anos que não existem hoje. Bom, então, como é que eu posso preparar alguém para resolver um problema que ainda não existe, que eu não sei como é que vai ser? Então, não é uma coisa simples. Quando você tem esses dilemas, né, em que é muito difícil você ter uma solução, o melhor é sempre voltar para as coisas fundamentais. O que é que a pessoa precisa para se adaptar, para agir num cenário que é desconhecido hoje e que pode ser desconhecido daqui a algum tempo. É você aprender a aprender. Aprender a aprender, a maneira mais fácil é fazer pesquisa, né, em qualquer área, e se capacitar nas linguagens do conhecimento. Lembrando que, se o conhecimento só pode ser gerado através de 3 linguagens, um cientista precisa dominar essas linguagens, certo? Então, linguagem tem que ter bom domínio da língua, no nosso caso, em geral, português e inglês, certo? No mínimo. Ter domínio dos fundamentos dos formalismos matemáticos, isso faz muita diferença para a carreira de muita gente, inclusive na nossa área, faz muita diferença você ter uma formação sólida em matemática, né? E, obviamente, se você puder ter domínio de artes, também ajuda em outras, ajuda também na geração de conhecimento. Mas, essencialmente, essas duas principais linguagens. Então, de tal forma que, embora haja muita novidade por aí, as coisas que são essenciais não mudaram. Então, o aprendizado das linguagens de conhecimentos é algo que tem desde a Grécia Antiga, não mudou muito. Tá? Então, essa minha resposta é um pouco mais longa mas é porque eu acho que você tocou num ponto absolutamente crucial para quem está se formando, né? Eu acho isso fundamental porque, assim, hoje eu estou, particularmente falando da minha pessoa, estou concluindo o doutorado, mas eu tenho colegas que estão entrando no programa e estão pegando realmente muito mais do que eu peguei há 4 anos atrás, né? Ou seja, há uma mudança muito rápida, né, dentro da própria evolução de linguagem para IA, e a gente acaba, às vezes, ficando mais lento em acompanhar essas transformações, né? Então, Neilton, no chat há várias perguntas aqui. Se você quiser, eu posso começar a respondê-las. Eu já vou colocar aqui. A primeira pergunta é do Donizete, nosso colega do doutorado. Então, eu estou com ela na tela, e eu acho que todo mundo também está com, talvez pode ter na tela, né? Então, o Donizete pergunta que hoje os modelos são treinados com grandes quantidades de dados, né? E como é que era na década de 90? Donizete, dá saudade, mas não muita saudade, então uma saudade ruim, porque as limitações eram enormes. Eu sou da equipe, eu estava na equipe que desenvolveu o primeiro revisor gramatical do português, que ficou muito tempo disponível no Word, no processador Word da Windows. Então, eu acho que alguns de vocês devem ter usado, né? E naquele tempo, a gente, quando nós conseguimos corrigir uma tese em 5 minutos, uma tese de 200 páginas, coisa assim, em 5 minutos, rodando em módulo BAT, nós falamos, bom, agora não temos mais limitação de hardware. A gente tinha esse tipo de limitação. Para colocar o léxico com alguns milhares de palavras, né, de memória e ter acesso, a gente teve que se valer de uma tecnologia desenvolvida por alguns pesquisadores da Unicamp, que tinha uma maneira rápida de você ter acesso. Então, era muito limitado, né? E, então, era um desafio enorme. E isso é uma coisa interessante, porque hoje muita gente fala das limitações de energia dos data centers, né? Então, que não vai ter energia para tudo isso. Eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque nos anos 90, eu já tinha, por intuição, que a limitação de hardware não seria um problema, que com o tempo a gente teria hardware suficiente para processar, e como de fato tinha mesmo,
Depois de um tempo, isso não era mais problema. Dentro de 2 ou 3 anos, a gente tinha muito menos limitações, e hoje, as limitações que a gente tinha naquela época nem fazem sentido mais, né? Hoje, você, com qualquer celular, você tem muito mais capacidade de processamento que a gente tinha num computador naquele tempo, né? E eu acho que coisas parecidas vão acontecer com os data centers, então não vai ser tanto problema de energia no futuro. Depois a Isadora pergunta, qual foi o maior susto, a maior surpresa que eu tive quando eu vi essas ferramentas funcionando, né? Bom, eu faço a minha previsão de que a máquina ia dominar línguas naturais, ou linguagem, a minha previsão é de mais ou menos 2012. Naquela época, eu achava que ia demorar uns 15, 20 anos. Então, na verdade, demorou menos do que eu pensava. Então, eu não fiquei nada surpreso quando eu vi uma máquina processando língua. Mas eu fiquei, sim, surpreso, e muito, quando eu percebi que os modelos de língua não tinham nenhum mecanismo de raciocínio, que eles só aprendiam a partir de exemplos de texto, mais nada. Isso foi uma grande surpresa. Até foi uma grande surpresa para mim, e aí isso depois me fez pensar como eu tinha aprendido o inglês, a pensar em inglês, né? E foi por isso que eu resgatei, né, aqueles trabalhos super antigos, né, meus, porque eles tinham, na época, um embrião daquilo que funcionou depois com o ChatGPT e essas outras ferramentas, né? Eu não podia prever isso, né, porque não tinha era muito tempo antes, mas os embriões estavam lá, né? Depois tem uma pergunta do Julierme sobre se a IA vai poder ajudar, por exemplo, pacientes que tiveram AVC e perderam fala. Bom, aí é o seguinte, obviamente que esses problemas das doenças degenerativas, né, ou essas doenças como o AVC, né, são doenças sobre as quais a gente ainda sabe muito pouco, mesmo o diagnóstico. Depois, a terapia ainda é muito complicada, então, está naquela lista das fronteiras da ciência, em que a IA pode não ajudar muito no início, porque nós estamos muito longe de ter soluções. Mas, obviamente, como a IA vai ajudar na geração de conhecimento, o que a gente já pode imaginar é que com IA vai ser possível ter, por exemplo, monitoramento de saúde para prevenir AVC. Então, isso já vai ser uma grande ajuda, porque se você conseguir prevenir o AVC, né, conseguir perceber que uma pessoa está próxima de ter um AVC e evitar, né, isso já vai ser de grande valia, porque aí o problema nem acontece que você preveniu. Mas para aqueles casos que não for possível prevenir, que o AVC acontecer mesmo, aí você pode ter algumas ferramentas de IA ajudando, por exemplo, a você descobrir novas terapias, ou talvez a ter, por exemplo, alguns métodos que permitem a recuperação dos neurônios, né? Então, isso pode acontecer, mas isso é muito incerto ainda, porque, como eu disse, está naquela fronteira, né? Está na fronteira daquilo que a gente sabe hoje e não tem solução fácil, né? O Julierme levantou a mão, né? Professor, boa noite. Só para contextualizar, que no caso que eu citei da minha avó, era que ela consegue se comunicar, mas consegue se comunicar por grunhidos, né? E aí o meu questionamento era nesse sentido, se existiria no futuro um assistente virtual que atendesse essas pessoas específicas. Se existe alguma tecnologia nesse caminho, que aí poder chamar o médico, poder fazer um comunicado só nesse sentido, entendeu? Sim, isso é possível, porque uma das grandes coisas de IA que a gente deve ter num futuro não muito distante são os assistentes pessoais para ensino, por exemplo. Então, eu aposto muito numa capacidade educacional aumentada num país como o nosso, que tem grandes problemas de educação, porque a IA pode ajudar
a ter educação de qualidade com um custo muito menor, inclusive com assistentes personalizados. Da mesma forma que você pode isso ter para a educação, você pode ter para uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, né? Porque, veja, você pode treinar um sistema que vai aprender com uma pessoa como é a comunicação dela, tá certo? E isso é algo que, de certa forma, numa família, você tem, isso é comum, muitas vezes, alguém da família que tem mais proximidade aprende a se comunicar melhor com um paciente que teve AVC. Mas o treinamento é muito difícil, até porque é um treinamento que demora pouco tempo. Você não pode ter um profissional trabalhando com a pessoa o tempo todo para aprender, né? A máquina pode, tá certo? Você pode treinar uma máquina para ela aprender a se comunicar. No caso, por exemplo, de algumas pessoas, como o caso da sua avó, que tem consciência, ela poderia ajudar no treinamento de uma máquina que vai se comunicar com ela, porque quando a máquina fizer uma interpretação errada do que ela está se comunicando, ela vai corrigir, a máquina vai aprender. E isso a máquina pode trabalhar o tempo todo, é o tempo disponível para aquele paciente de treinar a máquina, enquanto ele ou ela não se cansar muito, certo? Mas, de fato, essa é uma coisa que vai dar para fazer, e vai dar para fazer isso em muitas aplicações diferentes, não só para pessoas que têm dificuldade de comunicação, como para alunos de qualquer nível, né? Professor Oswaldo, boa noite. Boa noite. Excelente palestra. Meu nome é Antônio Pardo, eu acho que o Neilton já falou, né? Assim como o Neilton, eu sou professor do Instituto Federal, sou vizinho do Neilton. Neilton é do Instituto Federal do Pará e eu sou do Amapá. Certo. Professor, a minha pergunta, nós, nessa sua apresentação, nós viajamos da década de 90 até os dias atuais. Vamos viajar um pouco mais para frente. Nós vimos que, se não me engano, o senhor falou de 90, né? O senhor já trabalhava com isso, e em 2012 o senhor já previu que chegaria uma hora que as inteligências artificiais surgiriam. Já é um fato. Mas esse meio tempo, vamos dizer assim, paralelo ao IA, né? Os robôs também se desenvolveram, né? Hoje nós temos robôs que, devido a produtos, né, a materiais que praticamente é uma pele, né? Você praticamente não vê a diferença de uma pele humana. A minha pergunta é muito simples. O que é que está faltando? Nós vimos aí que um database tem que ser uma coisa muito grande para uma inteligência artificial. A minha pergunta é, o senhor que já imaginava que ia ocorrer em 2012, a minha pergunta é, você imagina mais ou menos quando é que essa IA vai estar unida a um robô? Porque nós temos um robô, né? Mas nós vemos que o seu processamento, a sua inteligência é restrita. O senhor tem ideia mais ou menos de quanto esse tempo, né? Essas duas vertentes vão se unir? Certo. Bom, vamos lá. Excelente. Obrigado, Antônio. Bom, eu acho que, de certa forma, hoje você já pode ter um robô extremamente inteligente. E isso deve acontecer num futuro muito próximo. É um robô que faz as funções todas, mas que, tendo a capacidade de capacidade linguística, ele vai ser bastante inteligente. Agora, se a gente quiser um robô humanoide, isso vai ser um pouco mais complicado, porque aí você tem desafios da área de ciência e engenharia de materiais, da nossa área, certo? São desafios muito grandes, porque não é fácil você mimetizar um ser vivo. É difícil, certo? Então, e eu nem sei se vai fazer sentido, porque, por exemplo, por que eu preciso ter um robô humanoide? Eu só preciso que o robô faça a função que eu quero. Ele não precisa ser humanoide, né? Então, eu acho que para muitas funções não é necessário. Da mesma forma que uma coisa que no passado se pensou muito,
de você incorporar ou colocar um chip, alguma coisa para aumentar a nossa capacidade, a nossa memória ou as nossas habilidades, né, cognitivas, isso eu acho que não vai acontecer, porque é uma coisa muito invasiva e você pode ter suas capacidades cognitivas, digamos, aumentadas, entre aspas, com o seu assistente, o seu celular, certo? Então, eu, por exemplo, por que eu vou querer ter uma memória muito maior se eu posso usar o celular e recuperar a informação que eu queira? Eu não quero uma coisa invasiva que vai, né, colocar um chip no meu cérebro, que pode ser muito perigoso e que tem todas as dificuldades de conhecimento, como funciona o cérebro, como funciona, como é que nós funcionamos. Esse é um negócio que ainda não é problema resolvido, tá certo? Nós não é uma ciência exata. Então, eu, por exemplo, não acho que haverá uma grande corrida para humanoides, né? Robôs humanoides. Agora, o robô inteligente que faz um monte de coisa e tal, isso já pode existir hoje, ou muito em breve, porque é só dar a capacidade de processamento de línguas e ele vai fazer tudo que é preciso, tá certo? Porque esse meu questionamento é porque a gente vê tanto, né, na TV, robôs, né, com um sistema com robôs que praticamente até um certo tempo atrás eram apenas pernas, um amontoado de fios com duas câmeras, um servindo como olhos, e hoje em dia você praticamente você vai numa feira de tecnologia, principalmente, vamos dar um exemplo, não é só esse, logicamente, vamos para um Japão e lá tem você vê robôs que é uma pessoa. Se não disser que é um robô, ninguém nem imagina. Né? Professor, pode falar. Então, mas veja que... Então, eu acho que nós vamos ter robôs cada vez mais parecidos, mas eu acho que muitas vezes tem muito de provar que a tecnologia que é possível, né? Mas eu não sei se colocar em grande escala, porque pode ser muito caro. Que essa é uma das coisas. Por que o trabalho manual vai ser mais difícil de substituir por robôs? Porque é muito mais barato ter humanos. Um robô, por exemplo, você imagina, se eu quiser um robô que seja encanador, certo? É um robô que é muito caro. É muito mais fácil pagar o encanador humano, certo? Encanador. Entendi. Aliás, aqui nós usamos, no estado de São Paulo, encanador para cuida de encanamento porque em outros lugares tem outro nome, mas nós chamamos de encanador que cuida de encanamento de cozinha, banheiro e tal, encanamento de água, né? Então, é muito caro você ter um robô que vai ser um bom encanador, você imagina, né? Tem ou um robô para fazer uma faxina muito sofisticada, também vai ser muito caro, né? Entendi. Então, essas coisas vão demorar um pouco mais, é lógico, para uma exposição, para provar que é possível, tem, né? Por exemplo, os chineses fizeram, no ano novo deles, um show com robôs dançando, né? Para mostrar que é possível. Agora, essa é outra coisa interessante. Para você reproduzir o que alguns animais, não só os humanos, que alguns animais fazem, é muito difícil, certo? Então, isso não é uma coisa simples, vai custar muito caro se você quiser ter um robô que corre como um leopardo, certo? Então, é muito difícil. E aí, a pergunta é, vai valer a pena isso? Por que eu preciso disso? Bom, eu tenho um avião, então, que corre, eu não vou precisar de um robô, certo? Então, quer dizer, eu acho que a nossa ideia de robô no passado, que era alguma coisa que substituía o humano com muito mais capacidade, de certa forma, já foi substituído por outras coisas, né? Certo? Então, você não precisa do robô, você faz de outra maneira, né? Professor Oswaldo, muito obrigado pela palestra, né? Foi bem visionário essa palestra, né? Quero agradecer em nome do professor André, que infelizmente não pôde estar presente, né? Mas eu tenho certeza que ele faria o convite para quando o senhor vier aqui a Goiás, passar aqui para o Catalão, venham aqui ao centro de pesquisa para tomar um café conosco e a gente está sempre à disposição aqui.
Tá certo. Eu agradeço muito, Antônio, a Neilton e a todos vocês pela atenção. Eu não conheço catalão. Catalão está no meu imaginário desde muito jovem, né? Porque eu sou barretense, né? Que é uma terra de muitos fazendeiros, né? E tem vários barretenses tinham ou têm ainda, não sei, fazenda em catalão, né? Que é até um lugar que tinha fazendas. Eu infelizmente não tive ainda a possibilidade de ir a Catalão, mas eu espero um dia poder ir e aí eu tomo café só mais de manhã. Agora um vinhozinho à noite aí ou no almoço, né? E também para provar as delícias da cozinha goiana. Eu vou ter muito prazer em fazer isso. Eu vou colocar no chat uma vez mais. Talvez vocês não tenham anotado o meu e-mail, né? Para quem quiser, por algum motivo, tiver uma pergunta depois ou quiser falar comigo, muito bem-vindo e escrever para mim, tá? O meu e-mail que eu coloquei no chat agora, certo? Tá certo, professor, a gente agradece e vai se despedindo. A palestra vai ficar gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, que o professor André gerencia, né? Então, quem não se inscreveu, procure, ainda está como LAMPMIN, mas hoje nós somos Centro de Pesquisa Mineral, CPMI, né, recentemente elevado de laboratório a Centro de Pesquisa, e mais a página nossa do YouTube, gerenciada pelo professor, ainda está como LAMPMIN, lá estão todas as palestras, em breve vai estar a sua palestra também, professor. Então, até uma próxima, obrigado. Uma boa noite. Até mais, então. Muito obrigado, foi um prazer falar para vocês. Boa noite. Obrigado.